Agora a gente vai fazer a questão 28 do ENAD de 2005. Essa questão ela é sobre objeto relacional, né? Sobre banco de dados e tudo. Antes de começar, eu queria explicar sobre um pouco sobre os tipos de objeto, banco que tá explicando, que é o banco orientado a objeto, o banco relacional e o que seria o banco híbrido, né? Um banco objeto relacional. Quando a gente fala de banco orientado a objeto, a gente está falando de dados que vão ser salvos no banco, que eles se parecem muito com as classes que a gente cria no Java, por exemplo. Né? Porque olha só, quando a gente está salvando um CPF, você imagina ali uma classe CPF, que você tem um nome e o número do CPF. Super e representa perfeito ali o CPF. E você salva da mesma maneira em um banco. Então, o banco orientado a objeto, ele é extremamente forte para esse tipo, que o tipo de dado ele se encaixa perfeitamente ali no padrão de um objeto. Agora, imagina, por exemplo, uma imagem. Como que você iria fazer uma classe de uma imagem? É algo bem mais complicado de se pensar. Então, para esse tipo de dado, é melhor o banco relacional, né? Texto, imagens, textos, que mais? Entre outras coisas. Nesses que não se encaixam muito. E é um banco muito utilizado, porque a maioria dos dados são assim, né? Então é um banco extremamente utilizado, muito forte no mercado. E o banco objeto relacional, ele surge justamente por causa disso, porque a gente tem esses programadores orientado a objeto e o banco orientado a objeto ele é extremamente forte. Então ele surge como ele tem ali a estrutura de um SQL, mas ele trabalha com esses dados mais orientados a objetos, né? Ele consegue trabalhar com esses dados mais complexos, com mais informações. Então vamos agora para a questão. O gerente de tecnologia de uma empresa de TI recebeu a incumbência de especificar a arquitetura de um sistema de informação para atender a um cliente na área de diagnóstico por imagem, raio-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética. O cliente está interessado em agilizar o diagnóstico por armazenamento e re- recuperação de imagens digitalizadas e sem se manter na vanguarda do mercado, dada a melhoria contínua de sua solução em TI. O cliente pretende iniciar digitalizando 1.000 imagens por mês, cada imagem com um tamanho médio de 20 kilobytes, até chegar em 12 meses a 20 imagens por mês. Olha o salto que esse está dando, né? Ele estava em 1.000 imagens e de repente ele vai pular, em um ano, ele vai pular para 20.000 imagens por mês. Então vamos olhar as alternativas. Considerando essas informações, julgue os seguintes itens. Um SBD orientado a objeto é adequado para a arquitetura SI do cliente, porque é voltado justamente para aplicações e que tratam objetos complexos e tem alta integração com linguagem de programação orientada a objetos. Sim, tá super correto, é o que eu expliquei com vocês. Tipo, quanto maior essa integração orientada a objetos, melhor é indicado, né, para você usar um banco de dados orientado a objetos também. Um SBD relacional não é adequado para a arquitetura do SI. Cliente, porque não constitui ainda uma tecnologia bem estabelecida e bem testada, apesar de ser uma linguagem bem de consulta poderosa. Então, esse daqui é uma pegadinha, né, que colocou, porque ele realmente não é adequado. Porém, é um banco muito utilizado, é o banco mais utilizado que a gente tem. Então, a justificativa dele torna ele completamente errada, entendeu? Ele é um banco extremamente poderoso e muito utilizado.
Então, teve uma pegadinha nessa segunda. Terceiro, um SBD, objeto relacional, é adequado para a arquitetura do SI do cliente, porque alia estruturas não normalizadas capazes de representar objetos complexos a uma linguagem de consulta poderosa. Essa também está corretíssima. Então, a que a gente tem certa aqui é a primeira,